Fundamentos básicos de Umbanda, parte 1. Antes de iniciarmos, é necessário entender o significado da palavra fundamento, que vem a ser o conjunto de normas ou leis que compõem uma determinada associação, podendo ser esta, entre outras, ser religiosa. Fundamento também pode se referir à corrente de pensamento interpretativa dessas normas ou leis. Como já dissemos anteriormente, a Umbanda possui muitas doutrinas, mas também é natural que exista uma base mínima de fundamentos, que se encontram em todas elas, ideais que são comuns para todas as doutrinas. Historicamente, esses pensamentos e ensinamentos foram passados verbalmente de geração para geração. Entretanto, a Umbanda possui muitos autores que publicaram suas ideias e doutrinas. Entre eles destacamos Leal de Souza, Benjamin Figueiredo, W.W. da Mata e Silva, Rivas Neto, Ronaldo Linares e Rubens Saraceni. É necessário esclarecer que cada autor declara em sua obra a sua interpretação da religião Umbanda. Mas como determinar a melhor ou a mais correta? Infelizmente, não existe a melhor ou a correta. Apenas o filho de fé poderá identificar aquela que mais se afina com o seu caráter, personalidade e forma de ver nossa religião. Neste curso abordaremos todos os conceitos básicos e que são aceitos de forma universal por todos os praticantes da Umbanda. Isso para que não exista parcialidade com o estudo da doutrina, podendo o leitor, em estudos pessoais avançados, desenvolver seu ponto de vista ou ainda definir sua predileção por este ou aquele autor. Função de uma religião. A etimologia, origem, da palavra religião possui diversas interpretações. Entretanto, uma das mais aceitáveis vem do latim religare, que significa religar, ou seja, religião é aquilo que religa com o sagrado, com Deus. Partindo desse pressuposto, praticar religião é se reconectar com Deus, com o objetivo de que sua perfeição dirija nosso caminho terreno e possa ajudar ou influenciar os acontecimentos a nosso favor. Em uma visita ao Brasil, o líder tibetano Dalai Lama foi interpelado pelo teólogo Leonardo Boff sobre qual seria a melhor religião. Boff esperava que ele dissesse que era o budismo tibetano. Entretanto, ele respondeu: aquela que te faz melhor. Esta é de longe a melhor resposta para a função de uma religião: fazer as pessoas melhores. Assim sendo, não importa qual religião você professa ou ainda qual terreiro você frequenta, desde que você esteja sendo despertado para uma vida melhor em todos os âmbitos. Funções da Umbanda. Segundo o caboclo das 7 encruzilhadas, Umbanda é uma linha de demanda para a caridade, ou seja, um caminho aberto para a espiritualidade superior, para que os bons espíritos possam deixar mensagens e levar o consolo e alívio espiritual para todos que assim o desejam. Ainda é função da Umbanda permitir a manifestação de todo e qualquer espírito, sendo que os mais adiantados ensinarão, os mais atrasados aprenderão. E entre esses últimos, se desejarem mudar o curso de suas existências para trabalhar para a lei e para a luz, haverão de receber o encaminhamento da espiritualidade, para que sejam doutrinados para este fim. Como podemos ver, a função da Umbanda se aplica no ensino, resgate e tratamento de todos os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Por último, porém, não menos importante, com relação aos espíritos desencarnados que persistem no caminho das trevas, também é de obrigação da Umbanda aprisionar e encaminhar para locais onde não mais possam continuar com suas intenções malignas. Entretanto, esses mesmos espíritos poderão ser libertados conforme despertem para a razão. Podemos entender
a Umbanda como um exército da salvação, que prioritariamente leva o auxílio através da caridade, mas também dispõe da força necessária para um embate militar, caso seja preciso. Humildade e caridade. Allan Kardec disse, através de sua obra, que fora da caridade não há salvação. Expressão que é utilizada largamente como lema do Espiritismo. Mas para entendermos esta sentença, devemos ter claro em nossa mente a definição dessas três palavras: salvação, caridade e humildade. Salvação é a libertação do espírito de suas imperfeições que o encaminham ao erro e da necessidade de viver em mundos materiais. É o reconhecimento dos valores e prazeres espirituais, em detrimento aos valores e prazeres materiais. Para propiciar e favorecer essa salvação, Deus, em sua infinita misericórdia, concede-nos o direito da reencarnação em busca da evolução espiritual. A caridade. Este conceito é mais delicado. De uma forma mais abrangente, caridade é a virtude que conduz ao amor, a Deus e aos nossos semelhantes, de forma que possamos viver o amar ao próximo como a ti mesmo, para que possamos prestar ajuda aos menos favorecidos. Mas não é só isso. A maioria das pessoas confunde caridade com doação. É comum campanhas de solidariedade movimentarem enormes quantidades de mantimentos e dinheiros, mas isso não é caridade, é doação. Nos enganamos ao acreditar que toda doação de um bem material possa limpar, entre aspas, nossa consciência, por acreditarmos que estamos dessa forma praticando caridade. Caridade implica muito mais que doação. Necessita envolvimento daquele que doa. E os bens distribuídos através da caridade não precisam ser obrigatoriamente materiais. Aliás, a verdadeira caridade é a doação de tempo, atenção, amor, carinho e senso de bem servir. Para ligar esses dois fundamentos, salvação e caridade, é necessário ter humildade. Mas afinal de contas, o que vem a ser humildade? Essa palavra gera muita confusão, pois ela tem dois significados. O mais comum é o de pessoas sem ambição, sem vaidade, subserviente, aquele que se humilha. O segundo significado é aquele que conhece suas próprias limitações. O que nos interessa é essa segunda definição. Para a Umbanda é importante que a pessoa conheça suas limitações, que reconheça sua própria humanidade, pois só assim conseguimos estabelecer empatia e compaixão para com as outras pessoas. Dessa forma, a humildade é indispensável para a aplicação dos fundamentos da caridade. É também a humildade que gera o envolvimento para transformar a doação em caridade. Somos privilegiados por fazer parte de uma religião que ensina esses fundamentos a seus adeptos, pois é a verdadeira riqueza da espiritualidade. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 21. Com essas palavras, o Mestre Jesus deixa bem claro qual escolha devemos fazer: a do mundo material, transitório e insuficiente para o alcance de bem-estar, ou espiritual, eterna e geradora de satisfação duradoura. Jesus também é o grande modelo de humildade e caridade que conhecemos. Seu comportamento e seus ensinamentos primavam pela simplicidade. Seu discurso pacífico e espiritualizado tornou-se o foco de admiração de muitos. Porém, infelizmente, poucos seguiram seus passos.
Na Umbanda temos esta oportunidade de seguir os passos do Mestre. A humildade e a caridade são os maiores fundamentos de nossa religião. A Umbanda só trabalha para o bem? Sim, a Umbanda trabalha exclusivamente para o bem. Por esse motivo, na Umbanda não fazemos amarrações, não existem sacrifícios, não demandamos contra ninguém. Umbanda também não é magia negra, como muitos pensam e dizem. E sei que você pode ter tido a infeliz experiência de conhecer um terreiro onde se fazia todo tipo de trabalho, seja para o bem ou para o mal, e que se intitulava Umbanda. Bem, agora podemos compreender o motivo dessas coisas. Conforme estudamos na história da Umbanda, muitos terreiros de macumbas que cobravam por qualquer tipo de trabalho começaram a perder seus clientes e a serem perseguidos pelas autoridades. Ao passo em que a Umbanda da Caridade crescia a cada dia e conseguiu até mesmo cessar as perseguições sobre si. Diante disso, muitas macumbas passaram a se denominar Umbanda, e muitas dessas tradições absurdas sobreviveram até os dias de hoje, usando indevidamente o nome da religião, da nossa religião. E o pior é que seus praticantes sequer sabem disso. Daí lembramos as palavras muito bem colocadas pelo caboclo das 7 encruzilhadas. Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Não é possível praticar a caridade causando danos ou sofrimento para qualquer criatura, ainda mais um espírito humano. E independente das explicações históricas, muitos dirigentes que se iniciaram na Umbanda da Caridade se perderam. Isso, infelizmente, acontece com as religiões e seus responsáveis. E assim como os escândalos da Igreja Católica com sacerdotes promíscuos, as igrejas de matriz evangélica ou neopentecostal, que também têm seus pastores que ostentam riquezas acumuladas pelo sofrimento de seus fiéis. Na Umbanda também ocorrem esses desatinos. Pessoas mal intencionadas, cheias de segundas intenções, utilizam indevidamente o nome de nossa sagrada religião para seus próprios interesses. Objetivam conseguir dinheiro, poder e favores dos mais diversos tipos, às custas da boa-fé de pessoas angustiadas e desesperadas por soluções a qualquer preço. Outros ainda, por desconhecerem a verdadeira simplicidade da Umbanda, submetem seus filhos de fé a práticas estapafúrdias, muitas vezes extremamente prejudiciais a seus frequentadores. Situações que nada têm a ver com a humildade e caridade preconizados por nossa religião. Salientamos que este tipo de práticas nada tem a ver com a Umbanda. Por isso, a verdade sobre ela deve ser difundida para todos aqueles que possuem os ouvidos, a mente e o coração abertos para um caminho simples, porém repleto de luz e gratas alegrias. Deus único. Este tema é de extrema importância pela confusão que a maioria das pessoas, e mesmo os filhos de fé, fazem com este assunto. A Umbanda acredita no Deus único, onipotente, onipresente e onisciente, um ser supremo acima de todos os orixás e entidades. E você pode pensar que isso é uma herança católica, mas já vimos na história da Umbanda que mesmo os povos africanos acreditavam em Deus supremo, em um Deus supremo. Entre o povo de Congo e Angola era conhecido como Zambi, entre os Yorubás era conhecido como Olorão. A confusão que se faz com relação a este tema se dá pelo entendimento que algumas religiões afro-brasileiras têm com relação aos orixás. Para muitos, os orixás são deuses, e a falta de discernimento entre a hierarquia divina realmente causa dúvidas. Por exemplo, para o candomblé Queto, os orixás são tidos como deuses, entendidos como seres puros, de essência e extremamente poderosos. Mesmo para eles, os orixás submetem-se ao Ser Supremo,
Criador de tudo, Olorô. Já na Umbanda, os orixás são considerados emanações divinas que representam as forças da natureza, podendo esta força influir tanto no planeta quanto nas criaturas viventes. Do ponto de vista umbandista, o Deus sempre será único, enquanto os orixás serão faixas vibratórias do poder de Deus. Esse conceito se mistura ao da tradição cristã católica, por sincretismo, e por isso muitos umbandistas chamam o Ser Supremo apenas de Deus. Por esses motivos, acreditamos, pois, no Deus único. Jesus Cristo na Umbanda. A obra de Jesus é incontestável e indispensável para o mundo ocidental. É Ele que nos fornece o modelo de perfeição espiritual, pois Ele é um dos espíritos que chegaram a esse nível. Era parte da missão de Jesus levar o ensinamento espiritual da humildade e da caridade para os povos, da mesma forma que Siddhartha Gautama, Buda e Confúcio, entre tantos outros mestres que passaram pelo orbe terrestre. É recomendado a um umbandista que se familiarize com a obra de Jesus, lendo ao menos os 4 evangelhos contidos na Bíblia. Mais interessante é o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, que além de discorrer sobre as passagens da vida do mestre, ainda tece comentários dos relatos sob um ponto de vista espiritualista. O Sermão da Montanha é um dos mais célebres discursos de Jesus, onde discorre e instiga ao pacifismo, a reforma íntima e o perdão. Consiste em um conjunto de ensinamentos fáceis de ler, mas difíceis de serem praticados. É como um guia de orientação espiritual para o ser encarnado conseguir cumprir a sua missão terrena. Além dos ensinamentos, Jesus pregou através do exemplo e da prática caritativa, desafiando explicitamente os sacerdotes judaicos, que eram a maior manifestação religiosa de sua época. Usou de seu dom de cura e libertação para levar o consolo aos necessitados e aos menos favorecidos. Nunca utilizou os seus dons de maneira vã, pois, por mais estarrecedores que fossem os milagres feitos por ele, sempre guardavam um ensinamento implícito. Em suma, Jesus foi caridoso, humilde, prestava curas, libertações e ensinamentos. Isso não se parece com o papel desempenhado por nossos amados guias e protetores? É claro que sim. O que as entidades fazem em espírito, ele fez encarnado. Lembremos que o próprio caboclo das 7 encruzilhadas teve Jesus como seu conselheiro, quando estava perdido diante de 7 caminhos. O chefe também se referia a Jesus como mestre. Se seguirmos os passos do Cristo, sempre estaremos no caminho da evolução do Espírito.